Queridos irmãos, graça e paz, boa noite a todos e todas. Não sei quantos já estão aqui com a gente, mas vai chegando. Nós já vamos dar início à nossa celebração, orando, pedindo os cuidados de Deus sobre a nossa vida, pedir que Ele receba o nosso culto. Você está conosco aqui e não é membro da nossa igreja, você é muito bem-vindo ao nosso culto aqui, a nossa live da Igreja Batista na Pauliceia. Uma alegria ter você aqui conosco. Então, junte a sua família, já se achegue aqui conosco. Certamente será uma noite onde a palavra de Deus ela será anunciada e entrará no seu coração. Só aguardar mais uns instantes. Os irmãos estão chegando aqui para a gente iniciar. Boa noite, Angélica. Paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Bela. Irmã Rosa Maria. Pastor Klinger. Gente, hoje é aniversário do pastor Klinger. Está aqui conosco também. Que Deus abençoe. Servo do Senhor. Ontem foi da Thaís. E assim, né? Durante os dias, conforme os dias vão passando, a gente vai vendo os nossos irmãos completando mais um ano de vida. E a gente pode apenas dar um abraço virtual, né? Deus abençoe esses nossos irmãos, que a paz de Cristo esteja sobre a casa de todos eles, né? Sobre todas as casas, sobre suas famílias. Deus abençoe o seu culto. Esther está conosco, Luiz, irmã Maria Góes, Pautinho, Margarete, Nini, Rafael, Melissa. Isso aí, irmãos. Estão chegando, né? Estamos entrando, estamos nos conectando aqui para esse culto de adoração ao Senhor. Irmã Georgette. Luciana, Flávia. Os irmãos estão entrando, né? Então vamos dar início, meus irmãos, ao nosso culto de adoração desta noite, pedindo as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Você aí da sua casa, aqui conosco, com certeza o nosso Deus está atento à sua adoração, à nossa adoração. Não seja apenas um telespectador, não seja apenas uma pessoa que está acompanhando aqui a nossa fala, né, e se ligando nas coisas que estão à sua volta aí, que estão tirando, porventura, a sua atenção de alguma forma, mas se conecte com Deus agora, de verdade, né? Se ligue ao Senhor. É um momento muito importante. A gente passa a nossa semana inteira, né, nessas horas tão corridas para a gente, mas a gente se conecta na quarta-feira à noite, no domingo pela manhã, no domingo à noite. É tão curtinho os nossos cultos, né? 40 minutos, uma hora. Então, tenta se desprender daquilo que nesta hora precisa estar na tua presença, na tua frente, que é o Senhor mesmo, recebendo o seu culto, né? Independente de onde você esteja, se está na sua casa, se está no trabalho, se está na rua, acompanhando, de repente, por um fone de ouvido, mas o nosso Deus, ele está contemplando o que está no seu coração. Se você tiver com desejo de adorar o Senhor, com as canções, de verdadeiramente fazer um clamor ao Senhor no nosso momento de intercessão, estar aqui em comunhão com os nossos irmãos e receber da sua palavra, certamente Deus, ele vai receber a sua oração, a sua adoração, o seu culto. Então, nós vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que ele receba o nosso culto, receba a nossa adoração nessa noite. Convido você a orar comigo, então. Senhor Jesus, nós estamos na tua presença nesta noite e nós somos gratos a ti por todo o cuidado que o Senhor tem tido pela nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por nos permitir, mesmo com tantas dificuldades, estando aqui, mesmo que de forma online, digital, mas a tua igreja ela está reunida agora nas casas, adorando o teu nome, com as famílias reunidas, dispostos para entregar um louvor verdadeiro ao Senhor, louvar a ti com coração, de forma racional, entendendo o que estão cantando e declarando com as suas vidas que servem ao Senhor. Pai, que cada oração aqui feita seja recebida pelo Senhor e a seu tempo o Senhor nos dê respostas, mas nesse momento nós queremos só te agradecer, Senhor. Muito obrigado. Fale conosco nessa noite, que saímos aqui edificados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós falamos no último domingo pela manhã, no domingo à noite, é muito bom a gente, nesse mês de maio, mesmo que de forma digital, mesmo que de forma online, a gente tratar o tema família, né? Mês de maio, normalmente, é o mês da família na nossa igreja e em muitas outras igrejas também.
e a gente não queria passar esse mês sem falar sobre essa temática, falar sobre esse tema. Então, nós convidamos alguns amigos pastores para participar com a gente. Então, na sexta-feira à noite do dia 29, o pastor Marcos Luiz Lopes estará falando sobre casais, né, para casais. O nosso tema do Instituto da Família dessa semana, deste ano, é semeando certo sobre a minha família. Né? Na minha família, é possível que pessoas semeiem de forma errada sobre as suas famílias, trazendo coisas que não acrescentam espiritualidade, não edificam, não trazem benefícios para a sua família. Talvez naquele primeiro momento ali possa gerar um conforto ali para a sua família, mas a médio e longo prazo pode destruir a sua família. Então, a gente quer tratar isso na raiz. Né? Então, sexta-feira nós vamos falar sobre casamento. No sábado, o pastor Márcio Salles estará falando sobre esse relacionamento entre pais e filhos. Domingo pela manhã, eu estarei ministrando sobre semear sobre a sua família no tempo de crise. O que a Bíblia vai falar sobre isso? Famílias que passaram pela crise e resistiram, foram até o fim. O que a Bíblia quer nos ensinar sobre isso? E no domingo à noite, o pastor Edivaldo Guedes, da PIB de Campos Elíseos, estará fechando o nosso Instituto da Família, trazendo a mensagem sobre esse tema geral, onde a sua família, por completo, será abençoada. Mas essa atividade, meus irmãos, não fica só limitada a sexta, sábado e domingo. Na segunda-feira, dia 25, nós vamos dar início à nossa maratona de oração pela família. Então, nós queremos vencer, nós queremos passar pela faixa lá na maratona. Então, nós vamos iniciar na segunda-feira e nós vamos até a quinta-feira, orando todos os dias, às 20 horas, 8 horas da noite, pelo aplicativo Zoom. Então, você que é membro da nossa igreja, você vai receber o link para você acessar a nossa reunião. Então, se você não tem um aplicativo grátis, baixe no seu celular para você participar de forma direta. Mas se você não é membro da nossa igreja e quer participar, por favor, nos mande uma mensagem para a página aqui da nossa Igreja Batista na Pauliceia, ou pelo Instagram, mande uma mensagem para a gente, ou procure algum membro da igreja, de repente um parente seu, um amigo, né, que é membro da nossa igreja, mande uma mensagem, mande por mim, lá no Facebook, aqui no Facebook também. Pastor, eu quero participar da semana de oração com a minha família. Manda para mim o link também. Então, a gente vai te adicionar, a gente vai manter você atualizado. Esse é o desejo do nosso coração, que todas as famílias sejam abençoadas. Então, o nosso amigo oculto de oração está acontecendo. São bênçãos de Deus. Irmãos, nós temos também um grande desafio que todo ano a gente faz e é muito legal, né? É o quiz, o nosso quiz da família Paulicé. Hoje nós lançamos aí para os nossos irmãos o desafio já de 2 perguntas, né? Que o Aguinaldo disse, não fui eu, tá? O Aguinaldo disse que é para abençoar no final, quando nós acabarmos aí com a quarentena. Diz o Aguinaldo que vai ter brinde aí para o pessoal que acertou, mas não são só essas 2 perguntas que eu vou fazer aqui agora e você depois mande a resposta para o Aguinaldo, para a Nini ou para a irmã Dirlene, né? A primeira pergunta que foi feita é: a quem Paulo e Barnabé foram comparados após a cura de um coxo? Então, quando Paulo e Barnabé lá realizaram aquele milagre ali, a cura de um coxo, o texto bíblico vai dizer que eles foram comparados a algo. Então, se você sabe essa resposta, procure os nossos irmãos, coloque o teu nome, dê a resposta para ver se você vai acertar. E nós hoje já lançamos o segundo, 2 perguntas, né? Vai até domingo essas perguntas. Domingo nós vamos lançar outras perguntas para a nossa semana. Então, a segunda pergunta foi: qual foi o mês que o povo de Israel saiu do Egito? Né? Qual foi o mês? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Qual foi o mês? O que a Bíblia fala sobre este mês? Né? Talvez seja um desses, talvez não seja nenhum desses meses. Enfim, você vai responder isso aí para a gente. É uma forma da gente dinamizar, é uma forma da gente estudar a Bíblia também. Certamente isso aí é para abençoar a sua vida, para a gente, como igreja, né, como irmãos em Cristo, a gente ir brincando, estudando Bíblia junto. Tá? Não vale colocar aqui nos comentários, tá, da nossa live, senão estraga a brincadeira, estraga a surpresa. Mas quem souber essas 2 perguntas, mande para Aguinaldo, para Neuzeni, para a irmã Dirlene, que eles vão certamente dizer se você errou, acertou, e no final das contas você vai ganhar um brinde lá, segundo o Aguinaldo. Tá bom, meus irmãos? Então, nós vamos adorar o Senhor nesse momento de celebração, dados avisos, né? Nós vamos adorar o Senhor, entrar nessa atmosfera de adoração, de contrição, de apresentar ao Senhor algo precioso que está no nosso coração. Talvez você conheça essas canções,
E se você conhecer essas canções, cante com verdade, cante realmente como se o Senhor estivesse à sua frente e você estivesse declarando algo para Ele através dessa canção, né? Que essa adoração chegue aos altos céus, chegue à presença do nosso Deus. Que Deus te abençoe nesse momento, em nome de Esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Assim como estás para adorar, vem. Assim como estás diante do Pai, vem. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará,
assim como estás diante do Pai. Vem, vem, assim como estás, vem, para adorar, vem, vem. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus,
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, quem tu és. Esse é o nosso Deus, é o Deus de milagres, é o Deus que nós cremos, é o Deus da nossa fé, é o Deus da nossa salvação, né? Realmente, irmãos, quando nós cantamos isso de coração, quando nós abrimos a nossa vida para entender que o nosso Deus é um Deus que transforma, ele não só transforma o cenário, mas ele começa a transformar a nossa vida por completo. Quando a gente abre o nosso coração para Jesus, quando a gente abre a nossa vida e permite que o Senhor ele entre e faça a morada, o Senhor ele transforma o cenário da nossa vida e automaticamente, por nos transformar, nós vamos testemunhando, nós vamos transformando aqueles que estão à nossa volta pelo poder do Evangelho de Cristo, pela atuação do Espírito Santo através da nossa vida. É assim que Deus faz. Se você entende que a sua família precisa de transformação, comece você pedindo ao Senhor que esse milagre da transformação aconteça na sua vida. Por mais que a gente se ache uma boa pessoa, o Espírito Santo de Deus, ele nos molda para sermos o que seríamos de melhor, porque nós estamos com o Senhor. Então, isso é muito importante ter na nossa realidade, na nossa vida. Às vezes nós clamamos para que haja uma transformação na nossa família por completo, mas a gente mesmo não permite ser transformado todos os dias. Que essa palavra ela já comece a entrar no seu coração. O nosso Deus ele tem uma missão através da minha vida, como nós pregamos no domingo agora, né? O que é isso em suas mãos? Deus utiliza isso que está na nossa mão, que está no nosso coração, a nossa vida, para que o nome dele seja glorificado, seja na nossa casa, seja na nossa família, ou nos ambientes que nós estamos. Mas o nome do Senhor, ele precisa sempre ser glorificado na sua vida. Deus quer glorificar o nome dele na sua vida. Então, nesse momento, meus irmãos, esse Deus de milagres é o Deus que pode trazer a cura, é o Deus que pode transformar os corações, é o Deus que consola a vida daqueles que estão em luto. E nós temos muitas pessoas, eu não sei você, mas eu, particularmente, tenho muitos conhecidos que perderam a vida agora nesse problema do Covid-19 e também por outras fatalidades. Então, nós estamos verdadeiramente de luto, né, pela perda. Cada perda é muito importante, são parentes, são amigos, né, são conhecidos nossos e a gente não pode banalizar a morte de ninguém, né? Isso é diabólico, isso é demoníaco. O Senhor, o nosso Deus da vida. Então, nós precisamos valorizar a vida que é perdida, a vida que está na pessoa. Então, isso é cristão, isso é servir ao Senhor. Então, cada família que tem perdido alguém, está vivendo esse momento de luto, nós precisamos chorar com os que choram, nós precisamos viver esse luto. Aqueles que estão alegres porque receberam a vitória de sair de um hospital, por exemplo, e graças a Deus nós temos visto muitas pessoas recebendo cura, sendo tratadas, tendo condições de ser tratadas. Então, nós vamos nos alegrar também com os que se alegram. O Senhor ele nos permite viver em cada ambiente desta maneira, né? Mesmo no tempo do luto ou no tempo da alegria, nós pertencemos ao Senhor, nós servimos ao Senhor e temos que fazer como o Senhor mesmo faria, né? Então, nós somos aqui bocas, homens, mulheres de Deus, né? Mãos de Deus sobre a vida das pessoas. Eu e você podemos abençoar muitas vidas, então nós precisamos ser solidários. E uma das formas que nós podemos fazer é orar. Orar pelas vidas enlutadas, orar pelas famílias que perderam alguém, orar por aqueles que estão saindo de casa para trabalhar com medo, né? Com temor de pegar alguma coisa, orar por aqueles que estão nos hospitais, orar por aqueles que, nesse momento de confinamento, estão com problema nos seus relacionamentos conjugais, orar pelos filhos, pelas crianças, orar pelos idosos,
orar pelas nossas autoridades, orar pela nossa igreja, orar pelo nosso bairro. Tudo isso faz parte da vida da igreja. Se você está conosco aqui e não pertence ainda, entenda essa palavra, ainda não pertence a uma igreja, eu já te convido a participar da nossa igreja, Igreja Batista na Paulicéia, uma igreja que está de braços abertos para te receber. Nós temos dito que nós somos uma família da fé, né? Nós temos os nossos desafios, como qualquer outra família, mas nós nos amamos, nós nos respeitamos, nós estamos indo para um lugar só, o céu. Então, essa família quer te receber. Então, sinta-se acolhido por essa igreja, você pode fazer parte disso que nós entendemos ser a igreja do Senhor. Então, nesse momento, a igreja reunida, os amigos reunidos, nós vamos colocar diante de Deus as nossas aflições, os nossos agradecimentos, nós vamos orar pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país. Você que está conosco, que teme ao Senhor, você que tem a palavra de Deus no seu coração, clame comigo, ore comigo, peça do seu jeito, sabe? Peça com sinceridade. Senhor, abençoe os médicos, abençoe os enfermeiros, Pai, abençoe os cientistas que estão desenvolvendo vacinas, antídotos, enfim, tantas possibilidades nesse tempo, que os remédios façam efeito, que as pessoas que estão ali não fiquem deprimidas para acumular mais uma enfermidade, mas saiam dali em breve curadas, transformadas. Então, nós vamos clamar nesse momento e convido você a estar comigo orando nesta hora. Pai, são tantos desafios, Senhor. Senhor, são tantas lutas que nós temos enfrentado. Mas em todas as guerras, as lutas, os desafios que nós temos enfrentado, nós temos a certeza que o Senhor está conosco, nos acompanhando, nos auxiliando. Por isso, nós queremos te agradecer nesse momento. Nós queremos dar glórias ao seu nome, pela tua presença, pela tua grandeza, por tudo estar se cumprindo conforme a tua palavra. E nós que estamos meditando na tua palavra dia e noite, nós que estamos buscando referenciar a nossa vida, a nossa conduta, as nossas atuações diante da tua palavra. Pai, nada disso nos assusta. Pai, nada disso nos espanta. O que nós temos visto, Pai, isso não é nada diferente daquilo que nós temos visto na tua palavra, porque tudo está se cumprindo. Pai, nós queremos a cada dia mais depositar nossa fé no Senhor, nós queremos a cada dia mais depositar nossa esperança no Senhor, permitir que a tua paz, o teu amor, ele penetre, ele entre no nosso coração, para que a gente suporte, Pai, os dias difíceis, os dias maus, os dias de guerra, o dia de luto, o dia de angústia. E quantas pessoas nesta hora, Pai, estão enlutadas, estão sem esperança, estão angustiadas, depressivas. E nós sabemos que a tua palavra chegando nestas vidas, o Senhor pode transformar, o Senhor pode operar um milagre. Por isso eu te peço, Senhor, vai com o teu Espírito Santo sobre estas vidas nesta hora, em nome de Jesus. Comece a transformar de dentro para fora, Senhor, desde o coração até a vestimenta, a conduta, a forma de falar, a forma de pensar, que tudo seja tomado pelo Senhor, mas que haja consolo do seu Santo Espírito, haja conforto, Pai, haja um verdadeiro toque do Senhor em cada vida, tomando conta do ser dessas pessoas que estão agora temerosas, como nós, Senhor. Nós temos os nossos temores, os nossos medos, mas nós depositamos a cada dia no Senhor a nossa vida, e isso acalma o nosso coração, porque o Senhor operou milagres acalmando tempestades, acalmando os discípulos, e o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Então, por isso, nós cremos no teu poder, Pai. Nós cremos na tua ação poderosa neste tempo. Nós cremos que em tudo existe um propósito. O Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. Pai, que os casamentos sejam restaurados, que as famílias restaurem a comunhão entre pais e filhos, que aquele que perdeu o emprego, em breve possa ter o seu emprego de volta, ou ainda melhor, condições melhores. Aqueles, Pai, que estão com seus comércios fechados, que o Senhor supra as suas necessidades, mas dê condições que eles retornem às atividades em breve. Pai, cuide de cada igreja, cada irmão em Cristo, abençoe a nossa igreja, Igreja Batista na Paulicéia. Pai, que a comunhão continue sendo verdadeira no nosso meio, cada desafio que tem sido apresentado, possamos juntos romper em fé, juntos, Pai, vencendo cada batalha, para também celebrarmos juntos, Pai. Nós estamos no momento de chorar com os que choram, e nós estamos aqui chorando com os que choram, Pai. Cada vida é muito importante, e cada perda, Pai, dói muito no nosso coração. Mas o Senhor tem os seus projetos, o Senhor tem os seus propósitos, o Senhor tem os seus caminhos para cada vida, cada família.
Por isso, Pai, nós nos submetemos ao teu poder, à tua soberania, à tua vontade. Que o Senhor trate o nosso coração, nos consolando, dando palavra de sabedoria, dando direção, para que a gente não se perca. Pai, mas diante da tua palavra, Pai, nós não temos como nos perder. Nós temos a tua palavra, que é luz para os nossos pés. É luz, Pai, para o nosso caminho, é lâmpada que nos ilumina na hora da escuridão, no dia da angústia. O Senhor está com a sua palavra sempre nos animando, transformando a nossa vida por completo. E é essa fé que nós depositamos agora ao Senhor. Trabalhe na vida dos nossos governantes, vindo, Pai, de verdade, com a sua sabedoria sobre a vida deles, dando direção a cada um deles, que eles acertem mais do que errem, para que a população, Pai, a sociedade, ela ganhe. Que, em nome de Jesus, Pai, todos tenham suas vozes ouvidas verdadeiramente, todos sejam, Pai, contemplados com os benefícios, com os recursos que estão à disposição do povo. Que haja justiça no nosso meio, Pai, porque isso também bendiz o teu nome. Isso glorifica o teu nome, quando há justiça no meio de um povo, cujo Deus é o Senhor. E nós queremos colocar a nossa esperança, nós temos colocado a nossa esperança em Ti. Pai, trabalhe na nossa vida, trabalhe na cura que o Senhor há de estabelecer no mundo e também nos nossos corações. É em nome de Jesus que nós clamamos e oramos. Amém. Que a sua família seja abençoada, em nome de Jesus. Muito mais do que o tempo de guerra, é também o tempo da vitória. Nada é para sempre, a não ser a nossa vida, a nossa salvação, o Senhor mesmo. Então, enquanto nós estamos vivendo nossos dias difíceis, isso vai passar, creia nisso. Vai passar em nome de Jesus. E nós, enquanto estamos aqui enfrentando os desafios, um a um, né? Como eu disse na nossa oração, um segurando a mão do outro, rompendo em fé, avançando sobre os desafios, sabendo que o Senhor está no controle. Ele há de nos abençoar, assim como ele abençoa aquele que com a cura, ele também abençoa a família que está passando o luto e a perda. Em nome de Jesus, essa sabedoria ela esteja no seu coração nesta hora, sabendo que o Senhor tem cuidado da nossa vida e cada vida é extremamente preciosa para a gente. Eu quero compartilhar a palavra de Deus com você, Mateus capítulo 7. Irmãos, hoje nós estamos fechando, hoje é o último estudo do Sermão do Monte, verdadeiramente um ano estudando o Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. Jesus Cristo, o Senhor, Jesus de Nazaré, ele reúne os seus discípulos para ensinar sobre a vida, ele ensina sobre a missão, ele ensina sobre como se portar diante de Deus, né? Essa relação com Deus, essa relação consigo mesmo e essa relação com o próximo, essa tríade, né? Esse tripé da vida cristã, tanto estando bem consigo, a sua identidade, as suas características, como se portar diante da sociedade e também na missão para com Deus, na relação para com Deus. E Jesus fez isso com seus discípulos. Nós estudamos, meus irmãos, para quem não nos acompanhou, infelizmente alguns que estão aqui não acompanharam, mas aqueles que acompanharam sabem bem o que nós estamos falando. Nós fomos versículo a versículo. Um estudo extremamente doutrinário, aplicativo para a nossa vida. Deus nos deu essa graça, misericórdia, compaixão de iluminar a nossa mente a partir da revelação máxima que é a palavra de Deus, especial de Deus, na vida em Jesus, para que a gente caminhe melhor. Passos mais firmes, passos seguros, passos de fé na vida cristã. Se porventura você não acompanhou esse estudo aqui conosco, em algum outro momento nós vamos voltar a ele, agora não. A partir de semana que vem nós estaremos na nossa maratona de oração pela família, mas na primeira semana de junho nós vamos iniciar uma outra série de estudos que já está aqui preparada. Semana que vem eu vou anunciar para vocês qual será. Então nós vamos pegar mais uma sequência de estudos bíblicos para abençoar a sua vida cristã, a sua espiritualidade, a sua fé. Então não perca, né? Participe conosco aqui, porque certamente, se você quer a sua família abençoada, se você quer receber as bênçãos de Deus, você precisa cumprir a sua palavra, você precisa estar alinhado com o que o Senhor nos ensina. Então, nós estamos aqui para ensinar a vocês, compartilhar com vocês a palavra de Deus. É a nossa missão pastoral também, né? Então, nós vamos hoje fechar o Sermão da Montanha com o versículo 28 e o versículo 29 de Mateus capítulo 7. O texto bíblico vai dizer assim para a gente nessa hora:
aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Portanto, os ensinava com autoridade e não como os escribas. Talvez esses dois versículos aqui, em algum momento para você, ele seja versículos isolados, né? O Sermão da Montanha acaba no verso 27, mas tão pequenos os dois versículos que nós lemos agora, mas com tantos ensinamentos para o nosso coração. Eu separei aqui pelo menos 3 tópicos para compartilhar com você, de coisas que o texto bíblico, a narrativa bíblica vai destacar, e eu tenho certeza que abençoará a sua vida nesta noite. Por isso eu quero orar com você nesta hora, e você também aí na sua casa, ore pedindo ao Senhor: Senhor, fale comigo, que essa palavra ela entre no meu coração e ajuste a minha caminhada, ajuste a minha vida por completo, porque é assim que a sua palavra faz em mim. Então, ore comigo nesse momento, pedindo que a palavra de Deus transforme a sua vida. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra lida, e nós sabemos que a tua palavra transforma vidas, Pai, como nós já cantamos, como nós oramos e agora meditando. A gente sabe, se nós colocarmos a nossa esperança no Senhor, depositar, Pai, os nossos caminhos sobre a tua palavra, nós seremos bem-sucedidos, nós teremos as tuas bênçãos, Pai, porque verdadeiramente estaremos alinhados à tua vontade. Mas nós sabemos como isso é desafiador, Pai. Acertar, seguir os seus passos, mas não é impossível, senão o Senhor não nos ensinaria. E o Senhor investiu tempo com seus discípulos e aquela multidão no Sermão do Monte. E o Senhor tem tratado os nossos corações também a partir desse texto. Que toda essa reflexão que nós vamos trazer nessa noite, esse estudo bíblico, Pai, nos abençoe, nos ajude a acertar mais do que errar. É o desejo do nosso coração, que o Senhor ajuste os nossos passos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós sabemos, o Sermão da Montanha, ele tem 3 passos importantes, passos progressivos. O Sermão da Montanha, ele começa em Mateus capítulo 5, ele vai em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7. O Mateus capítulo 5, o texto de Mateus capítulo 5, ele vai trazer ensinamentos extremamente pessoais. Mateus capítulo 5, ele fala sobre a identidade cristã. Ele vai nos ensinar, esse texto vai nos ensinar que Jesus ele quer algo individual conosco. Jesus nos trata de forma individual. E para isso, os textos começam no verso 5, das bem-aventuranças, né? Bem-aventurado aquele que, né? Então, sempre um desafio. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então, cada pessoa que tem a sua individualidade, que tem uma referência, que tem uma história de vida, é possível se enquadrar nos ensinamentos de Jesus, porque cada um de nós passa por pelo menos um desafio desse, citado em Mateus capítulo 5, ou vários desses. Talvez lendo esse texto, você na sua casa, voltando a esse texto, você vai se perceber em muitos momentos aqui. Então, Deus, através de Jesus Cristo, nos ensina sobre a identidade cristã, sobre a nossa relação conosco, né? Nos encontrando como ser humano dentro da sua palavra. Ao mesmo tempo, Jesus vai falar que a missão deste ser humano, minha e sua, deste que agora está andando com ele, é ser sal na terra, luz no mundo, né? É ser referência para alguém, ainda você tratando a sua pessoalidade, a sua individualidade, mesmo sendo, passando por desafios, você é referência para alguém, você salga a vida de alguém, você ilumina alguém, né? Os discípulos que são sal e luz. Então, Jesus continua nos ensinando que a lei e os profetas ensinavam o ser humano, a pessoa, a andar de uma forma, mas ele veio para nos dar um novo significado, não abolindo a lei, não esquecendo o que os profetas disseram, mas dando realmente significado, revelando o porquê que a lei era assim, porquê que os profetas anunciaram como enunciaram. Então, Jesus fecha esse bloco de ensinamentos para os seus discípulos e para aquela multidão, falando da importância dos discípulos, a sua importância no reino. E aí entra Mateus capítulo 6, onde vai entrar, nessa continuação do Sermão da Montanha, a relação deste discípulo com a sociedade, ou seja, não só tratando você consigo mesmo, mas você com o próximo, que parece ser uma ênfase da vida de Jesus, do ministério de Jesus, nos ensinar a se portar diante da sociedade, né? A nossa conduta ética, a nossa conduta moral. E Jesus se preocupou com isso com seus discípulos. E ele vai nos ensinar que existe um conceito de justiça
que é estabelecido, que é ensinado no seu reino. Eu e você que fazemos parte agora do reino de Deus e temos o desejo de participar do reino de Deus, nós temos alguns caminhos a percorrer e nós precisamos passar por todos eles. O primeiro que ele vai nos ensinar aqui é a oração. Jesus nos ensina exatamente sobre a oração, sobre a esmola, ou seja, sobre abençoar a vida de alguém, e sobre o jejum, né? É você estar prostrado diante de Deus para um bem comum, mas que isso acabe com a sua individualidade e comece a servir o próximo. Então, o jejum ele vai nos ensinar isso, né? Eu mato o meu eu mato a minha vida, a minha carne, eu mortifico, eu abono o meu desejo, né? O desejo de comer, o desejo de beber, então eu me abstenho disso no jejum para servir o outro ou para buscar uma relação com Deus. Então, existem esses três caminhos, tanto a oração pelo próximo, a busca do cuidado pelo próximo, quanto servir o próximo com o que eu tenho, no caso do texto de Mateus capítulo 6, a esmola, e também a prática do jejum, mortificando a minha vontade, o meu desejo, para servir o outro, né? Então, são três caminhos que a gente percorre aqui para essa relação comum, que nós temos desejos, nós temos vontades, mas, no final das contas, a vontade de Deus é a que permanece, né? A que permanece sobre as nossas vidas. Então, a gente não deve acumular tesouro no céu, na terra, mas nós precisamos ter algumas coisas aqui e isso ser para abençoar as vidas que participarão com a gente no reino dos céus também. Então, Mateus capítulo 6 vai fazer aquele fechamento bonito, né? Jesus nos ensinando para buscar primeiro o seu reino, a sua justiça, e as coisas que eu quero, que eu desejo, que eu preciso, será acrescentado sobre a minha vida, desde que primeiro eu sirva aos outros, desde que eu abençoe a vida do outro. O que eu desejo, Deus está olhando, Deus percebe aquilo que eu preciso, mas que a minha prioridade deve ser o outro. E aí entra em Mateus capítulo 7, que é esse próximo passo e último passo, Jesus ensinando para os seus discípulos, que é onde nós estamos, que é, de fato, Jesus ele começa a ensinar os seus discípulos como implantar sua missão, a missão do reino, como estabelecer o reino na vida do outro. Então, Jesus vai falar sobre não julgar o outro, porque nós temos um juiz. Jesus vai nos ensinar sobre a sua bondade, né, que a bondade dele vem sobre nós, mas é para servir as outras pessoas. Vai falar sobre os dois caminhos, né, a porta estreita e a porta larga, né, que para você andar ao lado de Jesus, a porta estreita é dificultosa, mas ela é o caminho para nos chegar ao céu. A gente precisa abrir mão de muitas coisas para estar no reino dos céus, mas, ao mesmo tempo, esse caminho nos dá a liberdade de estar com Deus, de perceber que Deus está conosco. Vai nos ensinar que existem falsos profetas por aí, anunciando mentiras, falando coisas que não pertencem ao reino de Deus, mas são mensagens estritamente antropocêntricas, né? Onde o homem é o centro de tudo, pessoas que focam na sua vida. E aí Jesus, para dar exemplo a isso, ele entra em Mateus capítulo 7, verso 21, falando sobre quem entra no reino dos céus. E aí ele vai falar que muitas pessoas acham que estão andando com Jesus, acham que estão andando com ele, usam até o seu nome, mas na verdade não estão andando com Cristo, na verdade não entrarão no reino dos céus, e muito pelo contrário, Jesus, neste momento, para aquelas pessoas que não querem relação com ele, para estar no reino, Jesus vai dizer assim, olha, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Fique longe de mim, você que está praticando iniquidade. Então, não é estar só carregando o nome de Jesus para nos beneficiar, muito pelo contrário, é para beneficiar o outro e cumprir a sua missão. E aí, Jesus vai dar aquela palavra, né, sobre os dois alicerces, aquele que pratica a palavra é o homem prudente, aquele que põe a sua casa edificada sobre a rocha, aquele que cumpre a missão, mas está preocupado também com a sua casa, com os seus irmãos, com a sua família. E, de fato, ele fecha, olha, vocês aprenderam a conviver com vocês mesmos, a sua identidade, vocês aprenderam sobre o relacionamento e vocês aprenderam sobre a missão. E aí, Mateus vai registrar, não com as palavras de Jesus, porque até o verso 27 são palavras de Jesus. A gente vai percorrendo Mateus capítulo 5, 6 e 7, todos os versículos são diálogos de Jesus com alguém. Jesus diretamente ali palestrando, Jesus ensinando. E aí, o Mateus capítulo 7, verso 28 e 29, é a percepção que Mateus tem
sobre todas essas experiências. Imagina você visualizando de longe ou de perto, quem sabe, Jesus ensinando, as pessoas perguntando, os argumentos sendo criados ali sobre a vida. E eu e você temos muitas perguntas, né, a respeito da fé, a respeito da vida cristã. E Jesus ali com seus discípulos ensinando, falando sobre todas as coisas que nós falamos aqui agora. E Mateus tendo a sua visão sobre a experiência de Jesus. Mateus, de longe, né, observando ali, tendo o seu olhar sobre o que Jesus estava ensinando. E aí ele entra nesse texto, Mateus 28 e 29. E ele vai dizer o seguinte: aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Olha só, a percepção de Mateus é que as pessoas que estavam assentadas ali, todas elas, ficaram atônitas, ficaram admirando, ficaram espantadas com a doutrina. Doutrina, meus irmãos, é ensino. Doutrina e ensino estão totalmente ligados. Estavam admiradas porque a religião, ela sempre tratou muito o ser, sempre tratou muito a pessoa, e é importante tratar a pessoa. Mas muito mais do que tratar essa pessoa, é entender que esta pessoa ela é tratada para servir a outros. Ela é tratada para servir a outros, mas para fazer a vontade do Pai, para fazer a vontade de Deus. A religião judaica, que era a referência religiosa para Mateus, para as pessoas que estavam assentadas ali na montanha com Jesus, eles tinham uma percepção sobre religiosidade e espiritualidade. Era o quê? Deus vinha até a pessoa, tratava, abençoava aquelas pessoas, principalmente com bens financeiros, né? E essa pessoa ela tinha que cumprir algumas penitências, ela precisava cumprir algumas leis, algumas regras, para que Deus se agradasse da sua vida. E aí Jesus vem ensinando que para você agradar o Pai, você precisa estar bem com você mesmo. Mesmo que você seja um bem-aventurado, né? Os felizes são, de fato, aqueles que estão sofrendo, aqueles que passam fome. Olha só o que o texto de Mateus capítulo 5 vai dizer. Aqueles que estão passando fome, aqueles que estão sofrendo por causa de justiça, aqueles que são mártires, estão morrendo por amor ao Evangelho, estes são os bem-aventurados. Bem-aventurado não é só aquele que recebe algo de Deus. Era o que a religião judaica ensinava. Aquele que era abençoado, aquele que tinha muitos filhos, aquele que tinha muita posse, aqueles que possuíam algo diante da sociedade. Essa era a referência que elas tinham para ser bem-aventuradas, para serem abençoadas. Mas Jesus vai dizer, olha, abençoado também é aquele que sofre. Abençoado é aquele que sofre por causa da justiça. Bem-aventurado, ou seja, felizes, são aqueles que são os pobres de espírito, porque estes aí vão herdar o meu reino. Olha o discurso de Jesus. É um discurso totalmente inverso que a religiosidade antiga pregava. Bem-aventurados, felizes, está bem a pessoa que também sofre. Não só aquela ideia do triunfalismo, né? Aquele que só se dá bem. Não, aquele que passa por crise, aquele que passa por luta, aquele que passa pelo luto, pela dificuldade, esse também é feliz, porque em todos eles Deus está conosco. Este herdará o reino dos céus. Este que sofre também vai morar com o Senhor. Esse que sofre, ele também está andando com Cristo, pertence ao reino de Deus. As pessoas ficaram admiradas. Mateus vai dizer, no verso 28, que as pessoas ficaram de verdade, sabe, admiradas com como Jesus ensinava sobre isso. A gente vai entender, a gente vai perceber nesse texto que o que Jesus está fazendo aqui, essa doutrina, esse ensino, é um discipulado. Jesus está formando um grupo de discípulos e falando para ele, a partir de agora a vida vai ser assim. Se você quiser andar comigo, a vida é assim. Jesus está fazendo um grande discipulado. E aí, eu queria perguntar a você, você já passou por um discipulado? Você já parou para estudar a Bíblia, de verdade, a vida de Jesus? Porque se você se diz cristão, cristã, e você quer andar como Cristo, por se considerar um cristão, você precisa saber como Jesus reagia, como Jesus fazia as coisas, como que era a vida cristã a partir de Jesus de Nazaré, que é a nossa referência. Discipulado é aprender a ser um discípulo de Jesus, a andar os seus passos, a fazer o seu caminho. Aqueles que se consideram cristãos precisam tentar, ao menos, reagir como Jesus reagia, amar como Jesus amava, cuidar como Jesus cuidava, se relacionar com o Pai, com as pessoas, consigo, como o próprio Jesus se relacionava. Mesmo Jesus sendo Deus, ele separava um tempo para orar.
Ele separava um tempo para dizer para as pessoas, olha, estou fazendo isso para cumprir a vontade do meu Pai. Como, por exemplo, o batismo. Você que está me acompanhando aqui, você que está acompanhando esse estudo bíblico, você já passou pelo batismo bíblico? O batismo onde Jesus nos ensina a cumprir essa ordenança? Eu quero batizar você em nome de Jesus. Se você já tem a sua fé em Jesus, se você já entende que Jesus é Salvador, Senhor da sua vida, mas você ainda não passou por esse batismo que Jesus fez. A palavra de Deus vai nos ensinar que Jesus se aproxima de João Batista, aquele que batizava, e João, ele recebe esse nome de João Batista, porque era o batizador, João o Batista. Então, João o Batista realizava batismos ali para essa fé em Jesus, para essa fé cristã, e Jesus se aproxima dele, olha, eu quero ser batizado. E aí João, naquele momento, não, eu não posso batizar você, mas Jesus fala, sim, me batiza porque preciso cumprir a Escritura, eu preciso cumprir a vontade do meu Pai por obediência. E Jesus deixa esse exemplo para mim e para você. Se você ainda não passou pelas águas batismais, eu quero lhe convidar em nome de Jesus, para quando a gente passar por todo esse processo de pandemia, você passar pelo discipulado conosco, pela nossa classe Bereanos, pela nossa escola de membros, que nós estamos inaugurando, não é mesmo? Nossos irmãos aí da Escola Bíblica Dominical sabem bem sobre isso, irmã Ágila, irmã Cláudia, irmã Ana, irmã Solange, né? Os irmãos que compõem essa turma comigo. Passa por esse processo para aprender o que é a igreja, aprender o que é Jesus Cristo, o que é a Bíblia, e depois você vai ao batismo por obediência. Deixe Deus tratar isso no seu coração, porque isso faz parte do discipulado. Jesus ensina os seus discípulos a ser assim, e este ensinamento, essa doutrina, ela admirava as pessoas. As pessoas ficavam atônitas. Olha, que palavra é essa? Que palavra de transformação, que palavra de vida. Então, as pessoas se admiravam pela doutrina que Jesus estava ensinando. Como eu e você ficamos admirados quando a gente começa a estudar a Bíblia e fala, olha, eu estou passando por isso aqui, o que eu preciso fazer? E aqui está o caminho exatamente como a gente precisa trilhar. A palavra de Deus, ela é rica, ela é profunda, e não só ela é um amuleto, né? E, na verdade, não é, né, de ficar ali em cima do carro ou ficar aberto no Salmo 91, né, igual nas estantes das casas, mas nessa posição ela não serve para muita coisa sobre a sua vida. Mas se você abre a Escritura, começa a estudá-la, lê e permite que o Espírito Santo trate o seu coração, certamente a palavra de Deus ela vai transformar a sua vida. Ela vai fazer sentido para você. Agora, estar só com a palavra pendurada no lugar ou no aplicativo do seu celular e você não utilizar, ela não tem efeito. Efeito é quando Jesus está diante de nós nos ensinando. É quando nós lemos a sua palavra. Era o que aconteceu com seus discípulos no Sermão da Montanha. As pessoas se admiravam. Meu irmão, minha irmã, existe um período de ensino para todo discípulo antes de ir para a missão. O Sermão da Montanha vai nos ensinar isso. Jesus começa a tratar a pessoa. Primeiro, ele vai no discipulado. Ele não inverte a ordem. Tem pessoas que já querem ir para a missão, já querem fazer muita coisa. Deixa Deus primeiro tratar o seu coração. Seja discipulado. Aprenda sobre Jesus, aprenda sobre a igreja, caminhe junto, entre em comunhão, vá para o batismo, seja batizado, cumpra a ordenança de Jesus, participe da ceia. E aí, Deus vai te dar uma missão muito específica. No caminho, andando com você, Jesus vai te ensinando, olha, agora você precisa se relacionar assim com as pessoas. Olha, agora você deve estar na missão. Você tem uma missão, é a sua família, é a sua casa, são seus amigos. Entenda isso, em nome de Jesus. Você precisa passar pelo discipulado. Era a doutrina, o ensino que impactaram as pessoas. Eu tenho certeza que são os ensinos de Jesus que vai impactar a nossa vida. Mas Mateus continua no texto. Verso 29. Porquanto os ensinava com autoridade. Mateus vai perceber que Jesus ensinava e as pessoas ficaram admiradas, mas esse ensino era um ensino com autoridade. Era um ensino com firmeza. E a gente vai perceber que a formação de uma autoridade, ela é caracterizada pelo relacionamento. Jesus exerce autoridade sobre aquelas vidas porque ele se relacionou com elas. E as pessoas percebendo a sua liderança, percebendo a palavra que ele tinha, as pessoas se submetiam à sua autoridade. Muitas vezes nós percebemos pessoas que querem impor autoridade, querem colocar a sua voz acima das outras, num momento de diálogo, num momento de discussão, querem sobrepor a sua vontade a todo custo. Às vezes, dentro dos nossos relacionamentos familiares é assim, nós queremos conquistar a nossa autoridade pela palavra dura, por mais gritar, por mais falar.
E Jesus, o texto bíblico vai nos ensinar que Jesus conquista essa autoridade. Portanto, Jesus ensinava com autoridade. Em nenhum momento Jesus ficou falando no Sermão da Montanha, eu tenho autoridade, eu tenho autoridade. Mas Mateus, de longe, Mateus percebendo a relação de Jesus com seus discípulos, Mateus percebe que ele tinha autoridade. Muito mais do que falar que você tem autoridade. É você ser percebido como alguém que tem autoridade. Meus irmãos, isso é maravilhoso. Quando as pessoas reconhecem a sua autoridade, você não tem que impor essa autoridade sobre a vida de ninguém. Poder de execução era o que Jesus ensinava. Olha, eu posso, a partir da minha vida, a partir da minha experiência, foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Nesta relação de autoridade sobre aquelas pessoas, Jesus exercia o exemplo. Vocês precisam ser batizados. Olha, eu estou me batizando. Vocês precisam orar. Olha, eu invisto tempo em oração. Tudo o que Jesus ensinava para os seus discípulos, ele praticava. É daí o reflexo, o fruto dessa qualidade da sua autoridade. Quando eu e você queremos exercer autoridade sobre os nossos filhos, faça, seja exemplo. É muito ruim quando a pessoa pede autoridade porque cometeu falhas. Deus sempre nos dá uma nova chance de recomeçar. Então, não queira impor autoridade sobre a vida de alguém, já que você, em algum momento, por alguma falha, perdeu essa autoridade. Mas perceba que você agora precisa construir um caminho, e é neste caminho Deus vai lhe dando essa autoridade novamente. Essa autoridade é construída. Jesus constrói autoridade sobre a vida dos seus discípulos. Jesus é autoridade sobre a minha vida porque ele me transformou, ele me chamou, ele me tirou das trevas, ele me tirou do pecado. E talvez essa seja a sua realidade hoje. Trevas, pecado, muita coisa errada, muita coisa enrolada na sua vida. E Jesus quer entrar para te ensinar. E você nesse caminho com Jesus, você vai perceber que ele te ensina de tal forma que exerce agora uma autoridade sobre a sua vida. Ele não é só o seu Salvador mais, mas agora ele se tornou o Senhor da sua vida. Muitas pessoas até reconhecem, olha, Jesus, ele é Salvador, ele morreu na cruz. Ok, a Bíblia diz, então eu acredito. Ele morreu na cruz, então ele é o Salvador. Ele salvou a minha vida, eu reconheço isso. Levanto a minha mão, vou à frente, pastor, ora, aquilo que nós costumamos fazer. Agora eu sou um crente. Mas aí, onde Jesus começa a exercer autoridade sobre a sua vida? Em que momento? No momento que você declara que ele agora é o Senhor da sua vida. Talvez você esteja me acompanhando aqui agora, nessa mensagem. Você já tem Jesus na sua vida, você já reconhece que Jesus é Salvador, mas você precisa colocar ele no lugar de autoridade. Você precisa trazer a palavra de Deus para a sua vida e começar a entender que agora eu preciso viver sobre a ordem de Jesus. Ele é a autoridade sobre a minha vida. Mateus percebeu isso. Jesus ensinava com autoridade. E aí ele vai fechar, né, o Sermão da Montanha. Porque ensinava com autoridade e não como os escribas. Ele utiliza um exemplo errado, um exemplo ruim para ele ali naquele momento, para falar a diferença entre andar com Jesus e andar com aquele que não está interessado com a vida, com o relacionamento com o reino. Você sabe quem eram os escribas? Você sabe o que os escribas eles faziam? Os escribas eram aí os encarregados a ensinar e a interpretar as escrituras sagradas. Os escribas eles tinham uma função muito específica no templo, na cúpula judaica. Eles pegavam o texto bíblico, eles interpretavam e ensinavam para as pessoas, né? Jesus, quando tinha 12 anos, estava no templo, foi com a sua família para o templo para oferecer sacrifícios, cumprir todo o ritual ali judaico, e num determinado momento ele vai para o templo, se assenta com os escribas ali e começam a debater sobre a lei, né? Jesus para ensinar, para debater com os escribas, pessoas que dedicavam tempos e tempos, abriam escolas para ensino da cultura, da escritura, eram pessoas muito informadas, eram de fato os especialistas na lei judaica. Mas o Mateus vai dizer isso para a gente, que Jesus ele exercia uma autoridade e ensinava de forma diferente. Os escribas, eles ensinavam com palavras, Jesus ensinava com palavras e com a vida. É de forma diferente, é mais profundo. A gente vai perceber no texto bíblico, na história de Israel, que os escribas, eles falavam sobre a lei de Deus, eles falavam sobre a palavra de Deus, mas na aplicação dessa lei, eles vacilavam muito. Existia uma relação muito grande dos escribas com o Império Romano, no exercício de domínio, né? Eles participavam da elite da cúpula, onde as pessoas estavam mais precisando
Muitos não estavam nem aí para as necessidades do povo, para aquilo que a própria Escritura ensinava, mas estavam ensinando. Estavam ali para mostrar qual era a realidade. Mas na aplicação, eles estavam associados ao Império Romano, dominando, exercendo poder ali sobre a vida das pessoas, maltratando as pessoas no dia a dia. Mateus percebe esta relação do antigo judaísmo, ou do judaísmo, podemos assim dizer, para esta nova fé e prática de vida com Jesus. Talvez até esse momento você esteja caminhando com uma espiritualidade, uma busca com Deus, com muito legalismo, querendo se aproximar de Deus para benefícios pessoais muito próprios. A palavra de Deus nessa noite ela vai dar um novo significado para a sua fé. Deus ele quer tratar a sua vida, ele quer tratar você. Sim, começa tudo no ser. Começa tudo em você. Quando você declara sua fé em Jesus, quando você levanta a sua mão, quando você abre o seu coração e fala, Senhor, escreva meu nome no livro da vida, eu quero agora ser um crente, eu quero caminhar com o Senhor, eu quero aprender sobre o Senhor. Tudo começa com você. É a sua identidade. Mas quando você toma essa decisão, agora você começa a perceber que as pessoas que estão à sua volta, elas também fazem parte dessa missão. Elas precisam ser amadas como Jesus amaria, mas Jesus ama a sua vida para você amar outras pessoas. Você é canal agora para abençoar a vida de outras pessoas. Seja dentro da sua casa, nos ambientes, nos amigos, na escola, no trabalho. Você agora está bem com Deus, andando com Deus, você está passando os seus desafios, mas também se alegrando com o Senhor, num processo discipulado, cumprindo a sua vontade, já foi batizado, está sendo batizado ou vai ser batizado, aprendendo sobre a palavra de Deus. Mas agora as pessoas que estão à sua volta estão também sendo beneficiadas porque você é uma pessoa melhor. Você é uma nova criatura. O reino de Deus chegou no seu coração e agora você abençoa pelas suas atitudes. Mas você também tem a possibilidade de engajar na missão de Deus, de pregar o evangelho, de amar as pessoas, de servir as pessoas. Talvez até então a sua vida esteja focada no seu benefício. Mas Deus, nessa noite, fechando conosco aqui o Sermão da Montanha, na sua palavra, nos ensina que existe algo a mais para a sua espiritualidade, existe algo a mais para a sua fé, existe algo mais para você que quer caminhar com Jesus. Jesus quer o seu coração, ele quer a sua vida, mas ele quer você servindo, amando as pessoas, o próximo como você mesmo. Como você se ama, ele quer você amando o próximo, mas você também pode receber uma missão especial de Deus. Amar, cuidar, pregar o evangelho para o seu esposo, para a sua filha, para o seu filho, para a sua esposa, para os seus amigos. Todos nós estamos engajados nessa missão, desde o momento que entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus. Se você, nesta noite, percebendo todo esse movimento do Espírito Santo, de Deus sobre a sua vida, você ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue hoje mesmo a sua vida para o Senhor Jesus. Tudo começa na sua entrega. Tudo começa quando você agora pertence ao Senhor, a sua identidade agora pertence ao reino dos céus, e você tem o seu nome escrito no livro da vida. Mas você agora vai perceber também que a atmosfera, o cosmos, a sociedade, tudo que está à sua volta, está a serviço do reino, e essas pessoas precisam ser abençoadas por você, em missão que o Cristo pode te dar, e Ele vai te dar. Mas para isso, você precisa mudar a sua forma de pensar, entregar o seu coração para abençoar vidas, porque certamente o reino de Deus chegará a você. Deus sabe das nossas necessidades, Ele sabe que você precisa de cura, Ele sabe que você precisa de proteção, Ele sabe que você precisa beber, comer, se vestir, morar, dormir, Ele sabe tudo isso. Mas Ele mesmo vai nos ensinar no Sermão da Montanha. Mas buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Busque em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que você precisa vão sendo acrescentadas sobre a sua vida, sobre a sua família, na caminhada. Jesus quer que você hoje entregue a sua vida para Ele e entenda que o reino de Deus, ele é para mim, é para você, é para os que estão à nossa volta, mas Ele trata primeiro o nosso coração. Que nessa noite Ele trate o seu coração e você se entenda como um pertencente do reino de Deus, obediente. Se o seu desafio agora é o batismo, já que você já tem Jesus na sua vida, vamos ao batismo em nome de Jesus. Até dezembro nós vamos realizar alguns batismos. Esteja conosco, fazer parte dessa família da fé, que nós nos amamos e cuidamos uns dos outros. Mas também cumprir desde já, mesmo no tempo de pandemia, mesmo na quarentena, mesmo não chegando a estar congregado ali no dia a dia da igreja, mas você está conosco aqui, né, nesta relação de congregação, mesmo cada um na sua casa, você já pode fazer parte desse reino de Deus. Basta você colocar o seu coração, basta você colocar a sua fé no Evangelho de Cristo e na missão que Deus quer te dar. Quero orar por você nessa noite, por você que quer entregar sua vida a Jesus, caminhar com Cristo,
ser obediente, ir ao batismo. Quero orar também por você que colocou no coração o desejo de ser obediente, ir ser batizado, como Jesus foi batizado. Chegar ao batismo é um grande desafio, eu tenho certeza que você chegará lá, mas também para você que já passou por esse processo, até mesmo do batismo, mas precisa acertar os passos, precisa acertar a caminhada. Quero orar por todos nós, por todos vocês, nesta hora, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado por nos ensinar. Muito obrigado pelo sermão da montanha que o Senhor deu e tratou ali os seus discípulos. E este ensinamento, essa doutrina chega no nosso coração hoje. Pai, muito obrigado por esse ano de estudo que nós tivemos do sermão da montanha, versículo a versículo, como nós crescemos, como nós aprendemos com o Senhor e como isso tem feito diferença na nossa fé e na nossa vida. Pai, mas agora eu quero consagrar essas vidas que entenderam nesta noite que precisam entregar as suas vidas para o Senhor, a sua vida, Pai, tão preciosa, que o Senhor nesta noite quer para ti, porque entenderam, essas vidas entenderam que o Senhor morreu na cruz do Calvário, o Senhor agora quer tratar, transformar, fazer um verdadeiro milagre nesta vida, transformando, dando um caráter, uma nova veste e tornando esta pessoa cidadã do céu, que em nome de Jesus, Pai, o nome de cada um destes, que estão agora mesmo de forma oculta, com seu coração ali, só ligado com o Senhor. Pai, que o nome dele seja escrito no livro da vida. Que essas vidas verdadeiramente sejam transformadas. E, consequentemente, Pai, sejam obedientes à tua palavra, indo ao batismo, sendo discipulados, entendendo que a tua palavra ela é aplicada no dia a dia, então eles meditam na tua palavra dia e noite. Dê força, dê ânimo, em nome de Jesus, para estas vidas, mas também, Senhor, ajuste a nossa vida. Nós que já entendemos que somos do teu reino, já colocamos a nossa vida diante do Senhor, já fomos até batizados, estamos caminhando com o Senhor, mas precisamos entender agora a nossa missão de amar, cuidar as pessoas que estão da nossa volta, para que o teu evangelho, Pai, ele não seja exercido por uma autoridade que não venha como veio do Senhor Jesus, mas que o nosso exemplo, a nossa experiência, ela seja aplicada sobre a vida das outras pessoas. O teu evangelho, a tua missão se cumpra sobre as nossas vidas, mas com uma autoridade vinda do Senhor. Um reconhecimento de autoridade. E assim, Senhor, nós estaremos cumprindo a tua palavra. Abençoe cada irmão, cada irmã que nesta noite entende esta palavra e precisa alinhar os seus passos diante da tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Querido irmão, querida irmã, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. São grandes desafios que estão aí na palavra de Deus. São grandes desafios que todos os dias norteiam a nossa vida, a nossa fé. Nós temos que dar muitas respostas, mas no Senhor, diante da tua palavra, nós temos soluções, nós temos caminhos. O Senhor mesmo nos ensinando. Se você que está conosco nessa noite entregou a sua vida para Jesus, quer retornar para o Evangelho de Cristo, quer andar com Cristo, em nome de Jesus, nos procure um irmão, um membro da nossa igreja, um amigo que você sabe que pertence à nossa igreja, mas não perca a oportunidade de ser obediente à palavra de Deus, aprendendo na sua palavra, caminhando conosco aqui, Igreja Batista na Paulicéia, ou na igreja mais próxima da sua casa. Nós temos irmãos nos acompanhando aqui de muitos lugares do Brasil, graças a Deus por isso, mas procure a igreja mais próxima da sua casa. Se você sentir a vontade, está aqui pertinho da gente em Caxias, em Duque de Caxias, venha congregar conosco. Eu quero ter o prazer de te pastorear, de pastorear a sua família. E eu tenho certeza que todos esses nossos irmãos que estão nos acompanhando aqui querem ter o prazer de chamar de irmão, de amigo e caminhar conosco aqui em nossa igreja. Que você seja abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Se o seu desejo é o batismo, nos procure. Esse ano nós já temos alguns irmãos que estão se preparando para o batismo, mas nós teremos mais outros até o final do ano. Então, quem sabe, até o final do ano, depois que passarmos dessa pandemia toda, até o final do ano, você também esteja aí sendo batizado, cumprindo o que o Evangelho de Cristo nos ensina, sendo obediente àquilo que Jesus nos ensinou. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Domingo pela manhã estaremos juntos mais uma vez, às 10 da manhã, 10h15, com o nosso culto matutino, e à noite, às 19 horas, você também está convidado a estar conosco aqui, estudando a palavra de Deus, louvando ao Senhor com muita alegria, em adoração com o povo de Deus. Antes de orar, vamos ver, quem está por aqui.
Nós temos aqui alguns irmãos conosco, graças a Deus por isso. Que alegria ter os nossos irmãos aqui nesse momento, agora no finalzinho. Estamos chegando aí com quase 70 irmãos conosco, irmãos membros da Pauliceia, irmãos membros de outra igreja. Estou vendo aqui o Luiz Carlos, nosso amigo, irmão aqui da Pico Saracuruna conosco. Luiz, estamos orando pela tua vida, meu irmão, pela sua recuperação. Em nome de Jesus, Alex compartilhou comigo, pedindo oração pela sua vida. Nós estamos orando. Hugo também conosco aqui, da CIB do Gramacho, pastor Eliseu. Que Deus abençoe, Hugo, meu aluno ali no seminário, em breve no ministério, em nome de Jesus. Assumindo. Minha irmã Bárbara está com a gente aqui, o meu cunhado Rubinho, lá de Mauá, acompanhando a gente aqui. Bia também, né? Poço de Jacó, acompanhando a gente. João Mateus, que é da nossa congregação, membro da nossa igreja, também está com a gente aqui, em nome de Jesus. Obrigado pela presença de vocês. O povo está assistindo sua falta, João Mateus. A Bela está escrevendo a saudade, mas graças a Deus está servindo ao Senhor ali na nossa congregação, ajudando o pastor Henrique, Nilceia também. Um abraço para os nossos irmãos da congregação ali em Copacabana. Que Deus abençoe os nossos irmãos. E nós temos aqui muitos irmãos conosco, né? Membros da nossa igreja: Celso, Marcão, Bela, Cláudia Silene, Dirlene, Elisângela, Luiz, né? Os irmãos estão aí com a gente, caminhando conosco. Que alegria ter vocês aqui, gente. É muito, muito gratificante saber que vocês estão aqui buscando a palavra de Deus, né? Sendo tratados pelo Espírito Santo de Deus. Irmão Antônio, Josias, Cristiane, Lohane, Flávias, né? Ferreira, Cristina, a Regina, Flávia Regina também conosco, Cristiane, Rosângela, irmã Rosângela, que bom. Nicinha, irmã Iracema, Cláudia Anjos, a segunda vice-presidente, Renata, Dora, irmã Isabel também está conosco aqui. Se a Isabel está aqui, a Isabela deve estar também, né? Margarete, Margarete. Irmã Rosângela, Basílio com Ieda, com certeza. Geisa deve estar com o Léo lá, com o Hudson, com todo mundo. Irmã Solange Lacerda, Cláudio deve estar também lá. Renata, Deus abençoe vocês. O pessoal está perguntando aqui, meus irmãos, as perguntas, né, que nós compartilhamos aqui mais no início do culto, né, do nosso quiz da Igreja Batista da Pauliceia, falando aí do nosso mês da família, né, que essa semana nós lançamos aí 2 perguntas para os irmãos. E essas perguntas, quem for acertando, né, quem for respondendo, sabe as respostas, mandem para o Aguinaldo, para a Neuzini, para a Dirlene, para eles anotarem o seu nome lá, porque se você acertou, não só essas 2 perguntas de hoje, mas as que vão surgir ainda durante essa semana, o Aguinaldo falou que vai dar brinde para todo mundo. Então, Aguinaldo, é com você aí, meu irmão. Olha, você assumiu essa responsabilidade, não bota na minha conta, não. Mas, irmãos, olha, a primeira pergunta foi a quem Paulo e Barnabé foram comparados após a cura de um coxo. Tá? Depois que eles realizaram a cura ali do coxo, eles foram comparados a 2 coisas, né? Cada um deles. Então, se você sabe a resposta, mande para o Aguinaldo, para a Dirlene ou para a Nini. Tá? E a segunda pergunta, qual foi o mês que o povo de Israel saiu do Egito? A gente tem de janeiro a dezembro, ou talvez alguma outra resposta aí também. Então, se você sabe uma dessas respostas aí, procure o nosso povo, responda, mas não escreva aqui, tá? Não escreva aqui nos comentários para não estragar a nossa brincadeira, tá? Então, domingo a gente vai lançar mais outras perguntas, mas tem sido aí parte do nosso pacote da Semana da Família, que vai começar na segunda-feira, mas já dentro do nosso mês de maio, que é o mês da família. Gente, que Deus abençoe vocês. Nós vamos orar, encerrando a nossa celebração aqui, encerrando essa celebração, que você tenha uma noite abençoada em nome de Jesus. Já falamos com os irmãos aqui, a alegria está sempre a gente interagindo aqui. Eu estava pensando nesses dias, né? São tantos comentários nas nossas lives, graças a Deus por isso, os irmãos interagindo, muito amém, muito aleluia, e eu fico imaginando como vai ser quando a gente voltar, né? Quando a gente estiver pregando ali, esses amém que estão sendo escritos aqui, eu quero ouvir esse amém também, não é para mim não, é para o Senhor, tá? Não é para mim não, mas eu quero essa alegria dos nossos irmãos. Alguns irmãos ali no dia a dia da igreja já têm essa prática, né?
gente está pregando, a gente está no louvor ali, dá um aleluia, amém, concordando com aquilo que nós estamos afirmando, e a gente vai vendo os irmãos aqui, aleluia, glória a Deus, e a gente quer isso também presencialmente, em nome de Jesus, tá? Se você está fazendo aqui, olha, vamos fazer também quando nós voltarmos, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a sua noite, eu quero orar, encerrando o nosso momento de celebração aqui. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por essa celebração, que o Senhor tenha recebido o nosso culto, a nossa adoração. Te agradecemos, Pai, também hoje, de forma exclusiva, o pastor Clínio já está completando mais um ano de vida, que o Senhor abençoe o teu servo em nome de Jesus. Ontem, Thaís também fez aniversário, que o Senhor abençoe esses jovens em nome de Jesus, para a glória do teu nome, e todos aqueles que também estão completando aniversário, fazendo aniversário, que o Senhor abençoe suas vidas em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer, te dar graças por todos os irmãos que passaram por aqui, ouviram a tua voz, a tua palavra, que as suas vidas sejam transformadas pelo Evangelho que transforma vidas, que é o Evangelho do Senhor Jesus. E o Senhor nos deu uma noite na tua presença, no teu amor, no amor de Deus Pai, na graça de Jesus Cristo, seu Filho, e na comunhão divina do Espírito Santo. Que essas bênçãos venham sobre a nossa vida, a nossa igreja e todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra. Amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Domingo pela manhã, nós temos orado pelos aniversariantes da semana, tá? Nós citamos aqui agora o nome de Thaís, que foi ontem, hoje que eu pude mandar uma mensagem para ela. Ontem não consegui mandar mensagem, mas hoje também o pastor Cris fazendo aniversário, a gente cita aqui, a domingo de manhã, aqueles que estão fazendo aí o aniversário, né? Realizando, seja de casamento, seja a sua própria vida, domingo de manhã é o dia que nós separamos para orar, tá? Então, que Deus abençoe os nossos irmãos, agradecer a irmã Débora por ter louvado conosco aqui hoje, nos facilitando a adoração. Deus abençoe a sua vida, em paz, em nome de Jesus.